Salve Cavalaria Geek, estou aqui para fazer o review completo do Samsung Galaxy A80. Quando eu vi o Galaxy A80, eu fiquei muito empolgado. É um aparelho robusto, com uma tela que ocupa praticamente toda a frente do aparelho, uma câmera giratória, você consegue utilizar a câmera traseira como selfie. Eu falei, esse aparelho é muito legal, mas antes de falarmos se ele realmente atende às minhas expectativas, dá uma olhada aqui no card. Nós temos aqui vários vídeos sobre a linha A, então vários resumões de todos os produtos e também outros aparelhos que de repente podem ser o seu próximo smartphone. Como eu falei no começo, o A80 ele é robusto. O acabamento de metal e vidro passam essa mensagem, sem contar que o aparelho é grande. Devido ao seu tamanho, é possível perceber decisões de design da Samsung que ajudam bastante na usabilidade, como por exemplo os botões, que eles ficam mais na parte de baixo, tanto de volume quanto o de ligar e desligar. Ou até mesmo o seu design arredondado na parte traseira. É o tipo de coisa que facilita na pegada do produto. Mas falando aqui entre a gente, eu confesso que eu achei ele pesado e grosso. Ainda mais considerando que ele só tem 3.700 mAh de bateria. Mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Infelizmente, esse aparelho não tem entrada P2 para fone de ouvido. E me faz questionar se realmente isso é necessário, considerando que ele é grande, ele é grosso. Eu acho que caberia um P2 aqui, viu, Samsung? Agora, um ponto que eu não gostei muito no design é o fato da câmera ela ser levemente saltada, Ela sobressai ao corpo do A80. Por que isso? Porque ele é grande, e aí o modo como eu seguro ele faz com que eu segure mais na parte de baixo. E aí toda vez que eu vou apoiar o produto na mesa, a primeira coisa que bate é a câmera. E pensando que ali, além da câmera, tem todo um mecanismo para fazer ela girar, eu acho que a longo prazo isso poderia me trazer algum tipo de dor de cabeça. Falando agora sobre a tela, ela ocupa praticamente toda a frente do aparelho. As bordas são mínimas, isso deixa o A80 muito bonito. Ainda mais considerando que aqui temos uma tela Super AMOLED Full HD. Consumir conteúdo nessa tela é coisa linda de Deus. E para deixar o A80 só com tela na parte da frente, a Samsung escondeu algumas funções aqui embaixo. O alto-falante frontal está escondido embaixo dessa tela, isso mesmo, não tem nada externo. Ele utiliza a tela para vibrar e passar o som. Então, se você fizer uma chamada por telefone ou ouvir uma mensagem de áudio no WhatsApp, é só encostar aqui na tela o seu ouvido e pronto, você vai ouvir a mensagem. Obviamente ele não tem uma definição tão boa quanto um alto-falante externo e isso não chega a ser um problema. O que mais me preocupa é se você deixar ele muito alto, ele acaba vazando um pouco. Então, nada de trocar mensagens aí de sacanagem. O problema do sensor digital óptico é que ele não é muito preciso e nem muito rápido. E eu confesso para você que eu fiquei até um pouco frustrado com o tempo que eu demorei para conseguir cadastrar a minha digital e também no uso do dia a dia. Mas é algo que meio que você se adapta, se acostuma com o uso. Você entende que ele é um pouco mais lento e aí toda vez que você vai desbloquear, você segura por um segundo e aí esse é um segundo que ele leva para reconhecer sua digital e aí fazer o desbloqueio. Então com o tempo meio que você esquece, mas você vai precisar se adaptar, principalmente se você está habituado com aquele sensor digital na traseira ou na frente ou na lateral, que ele é muito mais preciso e muito mais sensível. Se você gosta de jogar, vamos falar um pouco de desempenho. E a Samsung colocou aqui dentro o Snapdragon 730. E provavelmente você nunca ouviu falar nesse modelo de processador. Mas basicamente ele é um octa-core com 2,2 GHz e 8 nanômetros. É um processador intermediário bem interessante que consegue fazer uma boa administração do uso de bateria e rodar com tranquilidade a grande maioria das funções de um smartphone. Aí juntando esse processador com 8 GB de memória RAM, faz com que o A80 voe de verdade. Não teve nenhuma atividade que eu fiz que o aparelho engasgou ou travou. Coisas simples como acessar redes sociais ou navegar na internet, o bichinho nem sente. E rodando jogos pesados, ele dá conta do recado, inclusive rodando na máxima configuração. Você pode estar se perguntando, 8 GB de RAM não é muito para um smartphone? Não necessariamente. Se você investir nesses 8 GB de RAM, significa que você pode ter um aparelho por muito mais tempo. Ele vai ter uma vida útil maior. E uma outra dica, se você gosta de jogar em smartphone, dá uma olhada aqui também no card, a gente tem alguns vídeos de smartphone rodando jogos, inclusive o ROG Phone 2.
O A80 vem com 128 GB de memória interna e não tem entrada para cartão micro SD. Obviamente 128 GB pode ser o suficiente para a grande maioria das pessoas, mas se você é daqueles que guarda todas as fotos que você recebe por WhatsApp, pode ser que um cartão micro SD faça falta. Já que estamos falando de desempenho, preciso falar da bateria. Já que o Galaxy A80 ele tem tamanho, peso e grossura para ter mais do que 3.700 mAh. Para vocês terem ideia, no meu uso padrão, onde eu fico a maior parte do dia conectado no Wi-Fi, ouço 2 horas de música, mais 2 horas de podcast, fico recebendo e-mails o dia todo, vejo vídeos e ainda jogo por 2 horas, o aparelho ficou ligado por 14 horas, até chegar a 20% de bateria. Isso é o suficiente para a grande maioria das pessoas. Mas, por exemplo, eu ficaria desconfortável de ficar o dia inteiro trabalhando com ele e no final do dia ir, por exemplo, para um bar com meus amigos. Eu ia ficar com receio dele acabar com a bateria no meio da noite. Samsung, eu queria ter visto esse aparelho com 5.000 mAh. Isso ia colocar o Galaxy A80 num outro patamar, aquele patamar de usar smartphone para 2 dias. Isso de verdade é o que ele merecia. Mas o que vem salvar a parada é o carregamento rápido de 25 watts. Com ele 45 minutos ligado na tomada, já carrega cerca de 50% da bateria. Chegou o momento de falar da câmera, que com certeza é o principal destaque. Olha isso, gente. É muito legal, vai. É muito da hora. Você fala, tô no futuro. Não sou só eu que acha isso, né? A Samsung realmente dá destaque para a câmera desse aparelho e eles resolveram colocar um conjunto de lentes primordiais, conjuntos de lentes que fariam inveja a qualquer smartphone. A câmera principal tem um sensor de 48 megapixels com abertura f2.0, mas não tem estabilização ótica. A segunda câmera é uma ultra-wide de 123 graus com 8 megapixels e abertura f2.2. Já o terceiro sensor, ele não é uma câmera, ele é um sensor para medir profundidade e distância. Ou seja, você vai conseguir utilizar esse sensor para fazer aquele efeito desfoque, para conseguir deixar o fundo todo embaçado e o primeiro plano em destaque. Ah, e uma outra coisa que esse sensor faz, que é mais ou menos como o Note 10 faz, é medir objetos. É isso mesmo, você pode usar esse sensor para medir distâncias e tamanho de objetos, então você ganha uma nova ferramenta com a câmera do A80. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu não achei que o desempenho de fotos do Galaxy A80 ele está no nível que deveria, principalmente porque isso é um intermediário premium com um conjunto de lentes fenomenais. Eu acho que aí pode ter uma melhoria de software para atingirmos um desempenho melhor, então vamos ficar aguardando a Samsung evoluir isso. Mas como foto é meio que particular, eu vou deixar vocês dando uma olhada num conjunto de fotos que a gente fez com esse aparelho em diversas condições de luzes, e aí você mesmo pode tirar sua própria conclusão. Lembra lá no começo que eu disse que eu estava mega empolgado com o Galaxy A80? Agora eu posso dizer para vocês que eu estou um pouco decepcionado, porque a gente olha as especificações, o conjunto da obra, o produto ele é muito legal, mas eu acho que a Samsung errou no posicionamento dele, porque ele é muito caro para um Galaxy A, né, para estar na linha A da Samsung, mas ao mesmo tempo ele não tem todas as funções da linha S. E aí você começa a fazer o tipo de comparação com as próprias linhas da Samsung. O Galaxy S10 Plus tem o mesmo preço, praticamente o mesmo preço que o Galaxy A80.
E aí você pensa, será que eu vou pegar um A80 em vez de um S10 Plus? Então eu acredito que a Samsung acabou errando no posicionamento desse aparelho. A não ser que você esteja procurando, fazendo questão de um smartphone que tenha uma câmera giratória e que tenha uma frente só com tela, sem nenhum tipo de recorte. É isso aí, esse foi o nosso review do Galaxy A80. Deixa aqui embaixo nos comentários se ficou alguma dúvida. Também segue a gente no nosso Instagram e se inscreve aqui no canal também, porque sempre tem muito vídeo pra você. Até a próxima, Raul, tchau!